Não acho que tem. Não vai ver. Eu sei. Acho que não vai ver tempo. Barroso me deu a bateria. Você está com ela aí? Vou chamar. Vamos sentar? Por indicação do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e antes de dar sequência ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650, chamo o agravo regimental na petição 3.067 de Minas Gerais, de que Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, é relator. Agravante, Rui José Viana Lage. Agravado, Ministério Público Federal. Interessados, Eduardo Brandão de Azeredo, Clésio Soares de Andrade, Eduardo Ferreira Guedes Neto, José Cláudio Pinto de Rezende, Cristiano de Melo Paz, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rollerbach Cardoso, SMPIB Comunicação Limitada, Solimões Publicidade Limitada e Holding Brasil Sociedade Anônima. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, é uma hipótese bastante simples. Trata-se de uma ação civil pública por improbidade administrativa, na qual o relator, ministro Carlos Aires Brito, monocraticamente considerou incompetente o Supremo Tribunal Federal por inexistir foro por prerrogativa de função em ação civil pública por improbidade, de modo que eu estou negando provimento ao agravo regimental. Estão todos de acordo? Presidente. Pois não? Ministro Teori? Salvo melhor juízo, essa matéria está em repercussão geral. Eu vou pedir vista do caso. Pois não. Presidente, eu gostaria de Vossa Excelência anotasse, eu declino suspeição por motivo de foro íntimo neste caso. Pois não, então fica registrado. Ministro Teori, essa é uma questão que já foi apreciada pelo plenário, de que parlamentar não tem foro por prerrogativa de função em ação civil pública por improbidade. Eu não sei se exatamente parlamentar foi objeto de deliberação do plenário. Eu vou pedir vista. Pois não. Então, Vossa Excelência nega provimento ao recurso de agravo. Fica registrada, portanto, a suspeição espontaneamente declarada pela eminente ministra Carmen Lúcia, por razões de foro íntimo, e proclamo o resultado ainda parcial. Depois do voto do relator negando o provimento ao recurso de agravo, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista formulado pelo ministro Teori Zavascki. Bom, para prosseguimento, portanto, agora, do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650 do Distrito Federal, do que é relator o eminente ministro Luiz Fux, eu concedo a palavra ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, a primeira coisa que me parece própria fazer ao iniciar o meu voto é elogiar o voto exaustivo com uma belíssima reflexão teórica trazida pelo ministro Luiz Fux, relator, e depois complementado por uma manifestação igualmente substanciosa e valiosa do ministro Dias Toffoli. Em segundo lugar, eu acho que merece um registro relevante o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil assumiu nessa discussão ao trazer para o debate público de uma forma extremamente proficiente essa questão que é vital, penso eu, hoje para a cidadania. Portanto, cumprimento o eminente ex-presidente Ofir Cavalcante Júnior, que deflagrou a ação, e o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que sustentou da tribuna e deu continuidade a essa ideia. E gostaria também de fazer um registro elogioso, que me parece próprio, aos dois profissionais que representaram a Ordem para suscitar essa discussão, os professores Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto, que construíram uma tese ousada e importante que permitiu a discussão desse tema, dois juristas que ousaram pensar fora
da Caixa e registro também a participação valiosa da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, que foi aqui representada. Presidente, eu acho que essa discussão, ela envolve um pouco mais para o país do que uma simples reflexão sobre financiamento de campanha política e sobre a participação de pessoas jurídicas no financiamento. Eu acho que o que está em questão neste debate e nos que lhe são conexos é o momento que a democracia brasileira vive e um pouco as relações entre a sociedade civil e a cidadania e a classe política, o poder legislativo, o Congresso Nacional. De modo que eu gostaria de começar o meu voto contextualizando um pouco essa discussão dentro do conceito da separação dos poderes e do papel que cada um dos poderes tem desempenhado nesses 25 anos de democracia no Brasil. E eu começo a minha reflexão, breve, eu prometo, pelo poder executivo. E gostaria de começar a minha reflexão sobre o poder executivo tomando como pano de fundo uma fotografia que estava estampada em quase todos os jornais do início desta semana, que era a reunião da presidenta da República e 4 ex-presidentes, portanto, 5 presidentes da República que se associavam e embarcavam no mesmo voo para as homenagens devidas ao grande líder sul-africano Nelson Mandela. Para quem vem de onde eu venho, a foto daqueles 5 ex-presidentes fidalgamente, civilizadamente embarcando no mesmo voo, era uma foto emblemática, uma imagem que fala por muitas palavras, porque a chefia do Executivo no Brasil viveu um processo de redenção nos últimos anos. Eu me lembro, ministro Marco Aurélio, logo depois que eu entrei na faculdade, o general-presidente fechou o Congresso Nacional em 1977. E logo depois que eu saí da faculdade, em 1981, o general-presidente não teve força política para conduzir a investigação do caso do Rio Centro, em 1981, um atentado terrorista contra a abertura democrática. Pode que eu acho que a gente, na vida, vez por outra, deve parar para celebrar as coisas boas que acontecem, as conquistas relevantes que acontecem. De modo que eu acho que a presidência da República, com a redemocratização, ela vive um momento importante de simbolismo para o país e acho que é possível dizer que houve uma democratização do Poder Executivo, pelo menos em nível da presidência da República. Falo uma palavra sobre o Poder Judiciário, que, sob a Constituição de 88, vive uma vertiginosa ascensão institucional. O Judiciário conseguiu se tornar verdadeiramente um guardião das regras do jogo democrático, um guardião dos direitos fundamentais e ocupa hoje um papel relevante na paisagem política e no imaginário social da sociedade brasileira. Eu não gostaria de encobrir o fato de que o Judiciário tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas mazelas e também tem muitos gargalos que resultam, de certa forma, de um aumento de consciência cívica e de litigiosidade no país. Mas eu acho que o Judiciário vive um momento de institucionalização importante e de grande credibilidade perante a opinião pública. E chego agora ao Poder Legislativo, que era o ponto em que eu queria chegar e que está no centro do nosso debate a propósito da questão do financiamento de campanha, até porque existe uma discussão se caberia ao Supremo ou se deveria deferir ao Legislativo a condução dessa discussão. E digo eu, em uma democracia,
política é gênero de primeira necessidade e, portanto, o poder legislativo é o fórum, por excelência, a meu ver, da tomada das grandes decisões políticas. E acho que a ideia de que é possível substituir a política, seja pela judicialização, seja pela tecnocracia, é um equívoco autoritário e é um equívoco pretensioso. O que nós precisamos cuidar, e é disso que se trata aqui, é que a política seja representativa, que a política seja funcional, que a política tenha credibilidade junto à sociedade civil de uma maneira geral. E aí, talvez nós tenhamos o grande problema do modelo político que nós vivemos atualmente, que é um certo descolamento, eu diria, entre a classe política e a sociedade civil. E há muitas razões para esse fenômeno e não nos caberá investigá-los aqui. Mas uma das causas deste fenômeno de afastamento entre a classe política e a sociedade civil, me parece, fora de dúvida, uma dessas causas é a centralidade que o dinheiro passou a ter no processo eleitoral brasileiro, em que a sociedade muitas vezes tem a percepção de que o interesse público acaba sendo devorado pelo interesse privado. E gostaria de dizer que em uma sociedade democrática, plural e aberta, existe espaço e grande para o interesse privado, assim como existe espaço e grande para o interesse público. A única coisa que é muito ruim é quando o interesse privado aparece travestido de interesse público, quando as razões privadas se apresentam como razões públicas. Em todas as democracias deve haver um ponto desejável de equilíbrio entre o mercado e a política. Em última análise, é isso que nós estamos procurando fazer aqui. Mas, certamente, o interesse público e a política com P maiúsculo não pode ser um balcão de negócios. Portanto, eu acho que parte do nosso debate, e é isso que o torna extremamente complexo, é resgatar a funcionalidade e a representatividade do poder legislativo. E acho que esta iniciativa de autossuperação deve ser feita pelo próprio poder legislativo. Cabe a ele ouvir a voz das ruas, ouvir a voz da consciência e praticar o gesto democrático de se auto-reformar. E aqui não servirá uma simples maquiagem. É preciso de uma reforma verdadeira que restitua a sua empatia com a sociedade brasileira. E eu repito, eu falo isso e penso isso porque considero que não há democracia sem um poder legislativo forte, dotado de credibilidade e capaz de fazer o debate político necessário para o país. De modo que eu acho verdadeiramente que depois da ascensão do Executivo e da ascensão do Judiciário, esta é a hora e a vez do Poder Legislativo no Brasil se reinventar. E é nesse contexto que eu analiso as questões constitucionais postas em discussão no voto que, uma vez mais, exalto belíssimo, profundo, consistente do eminente ministro Luiz Fux. Quais são as três questões que nos reúnem nesse debate? A primeira é a possibilidade de doações eleitorais por pessoas jurídicas. A segunda diz respeito a uma imposição de limite à doação por pessoas físicas ou naturais. E a terceira questão diz respeito à inexistência de limitação para o uso de recursos próprios pelos candidatos. Os autores da ação, a Ordem dos Advogados do Brasil,
sustenta que, e este é o seu argumento central, seria inconstitucional permitir que o acesso ao capital se transforme em elemento determinante para o sucesso das campanhas políticas, entendendo que se violaria, assim, o princípio democrático, o princípio republicano, o princípio da razoabilidade na sua dimensão de deveres de proteção. E destaca ainda a autora da ação, e me pareceu um insight relevante, que os vícios em questão se fazem sentir tanto na disputa eleitoral em si mesma, que seria mercantilizada, quanto no exercício subsequente das funções eletivas, tendo em vista o clientelismo e a corrupção gerados pelo mercado de financiamento eleitoral. E, consequentemente, pede à autora que se declare, desde logo, a inconstitucionalidade do financiamento eleitoral por pessoa jurídica e pede a modulação dos efeitos temporais no tocante à limitação de pessoa física e à limitação de recursos do próprio candidato, para que, em 24 meses, o Congresso Nacional possa, ele próprio, disciplinar esta matéria, sob a consequência subsidiária de a competência se passar para a Justiça Eleitoral. Posta a questão, presidente, eu gostaria de dizer que considero pessoalmente e sem nenhuma margem de dúvida interna que o sistema eleitoral brasileiro tem um viés antidemocrático e antirrepublicano como consequência da conjugação de dois fatores: o sistema eleitoral proporcional com lista aberta, somado à possibilidade de financiamento privado por empresas. E, portanto, eu gostaria de fazer uma ressalva, desde logo, no meu voto, e depois de votar, porque havia me preparado para isso e já tinha convicções, eu vou ouvir os demais votos e, evidentemente, este é um debate e eu conservo sempre a minha cabeça aberta e, portanto, disponível para ser convencido por um argumento contraposto. Aqui não há perda, ninguém perde o argumento. Aqui nós nos somamos para construir a melhor solução. Eu sou convencido, portanto, que esta conjugação produz um resultado inconstitucional, mas eu não estarei pronunciando no meu voto a inconstitucionalidade absoluta em toda e qualquer circunstância de pessoa jurídica participar do financiamento eleitoral. Eu estarei declarando, e chegarei a esse ponto, a inconstitucionalidade das normas vigentes atualmente e do modelo em vigor atualmente, de modo que não iria adiante para inadmitir, a priori, em toda e qualquer circunstância, a vedação da participação de pessoas jurídicas, seja empresas, sejam outras pessoas jurídicas, eventualmente num outro modelo que o Congresso pudesse vir a formatar. Portanto, não é uma condenação genérica da participação de qualquer empresa, mas é a condenação da participação neste modelo que nós temos presentemente, que eu considero que viola o princípio democrático na medida em que desiguala as pessoas e desiguala candidatos em função de um elemento discriminatório que não me parece razoável, que é o poder aquisitivo ou o poder de financiamento. A ideia essencial por trás da democracia é a ideia de igualdade, é a ideia de uma pessoa, um voto, é a ideia de que todos merecem igual respeito e consideração. E, portanto, se o peso do dinheiro é capaz de desequiparar as pessoas, eu acho que este modelo apresenta um problema. Eu não vivo a fantasia
de uma sociedade sem nenhum tipo de desigualdade, inclusive desigualdades econômicas, porque elas sempre existirão, elas são inevitáveis, infelizmente, no atual estágio civilizatório. Porém, o papel do direito e da sociedade é, respeitadas as liberdades individuais, procurar minimizar o impacto do dinheiro na criação de desigualdades na sociedade. E acho que nós temos uma fórmula que potencializa a desigualdade em vez de neutralizá-la. E acho que há também um problema em relação ao princípio republicano. E aqui é um problema mais complexo. É que a ideia de república está associada à circunstância de que os agentes públicos, os administradores, eles gerem alguma coisa que não lhes pertence. É uma coisa pública, uma res pública, algo que pertence à coletividade. E o pacto que muitas vezes se faz por conta do sistema eleitoral brasileiro entre estes agentes políticos responsáveis pela gestão pública e os interesses privados que participam do processo eleitoral, muitas vezes compromete este caráter republicano, reforçando a pior tradição brasileira de patrimonialismo. Essa nossa tradição ibérica, essa tradição de um modelo de Estado que não separava a fazenda do rei da fazenda do reino e, consequentemente, não distinguia adequadamente o público do privado. E até hoje nós enfrentamos essa dificuldade no Brasil a ponto de haver um dispositivo na Constituição que proíbe o uso de dinheiro público para promoção pessoal. Talvez seja a única Constituição no mundo que precisou fazer isso, declarar esta evidência de que ninguém deve usar dinheiro público para atender interesses pessoais. E mesmo assim nós bem sabemos como é difícil de cumprir. E foi preciso que o Supremo Tribunal Federal declarasse a inconstitucionalidade do nepotismo nos três poderes, porque esta era uma prática corriqueira na vida brasileira e, de certa forma, ainda é. Portanto, porque há esta tradição não republicana e patrimonialista no Brasil, a ordem jurídica deve procurar atenuar este risco, minimizar este risco. E, ao permitir o financiamento privado de campanha, eu acho que esse risco não é minimizado, esse risco é aumentado, ele é potencializado. E há um outro e último componente, presidente, que me leva à constatação de que o modelo em si precisa ser transformado e que cabe ao Supremo Tribunal Federal empurrar a história neste sentido. É um componente de imoralidade neste modelo que foi detectado pelo ministro Dias Toffoli numa entrevista que li dele num grande jornal brasileiro, em que ele observava que muitas vezes as empresas se sentem coagidas a colaborar. Acho que ele usou o termo achacadas, mas eu nem precisaria chegar a tanto. Apenas um modelo em que as empresas podem participar e se espera que elas participem, elas são presas fáceis da captura de quem esteja em busca desses recursos e as pessoas vão em busca desses recursos. Portanto, eu acho que este é um modelo que favorece também a corrupção ou favorece a uma forma de extorsão não explícita de obtenção de recursos das empresas. Portanto, a questão não é de liberdade de expressão das empresas, que acho que não é o caso, nem de liberdade econômica, é uma questão de moralidade pública, é uma questão de não estar sujeito a nenhum tipo de achaque. E, embora eu não tenha feito uma pesquisa, eu imaginaria que boa parte das empresas ficará aliviada diante
da vedação pelo Supremo da possibilidade de serem abordadas para doarem o que talvez não quisessem doar. Eu ouvi a parte que o ministro Gilmar Mendes fez ao eminente ministro Dias Toffoli, de que é perfeitamente legítimo, em tese pelo menos, que uma empresa financie um candidato ou financie um partido porque aquele candidato ou aquele partido corresponde melhor à sua ideologia, aos seus interesses, não no sentido privatístico menor, mas de como aquela empresa acha que a livre iniciativa deve estar inserida em uma sociedade aberta e plural. E eu acho que a observação é pertinente. Porém, acho que ela não é confirmada pela realidade brasileira do modelo atual. E acho que ela não é confirmada por uma observação que fez o ministro Fux no seu cuidadoso voto. A observação de que muitas empresas doavam para os dois lados, para os dois partidos. Que ideologia é essa em que você apoia um lado e apoia o outro, você quase neutraliza o tipo de colaboração que está dando? Na verdade, faz-se isso ou por medo ou por interesse. Em alguma regulamentação futura, em tese, em outro modelo, talvez se pudesse pensar, a empresa que doar não pode celebrar contrato de nenhuma natureza com o governo, não pode participar de nenhuma licitação pública, não pode ter nenhum tipo de relação com o poder público. Aí talvez se pudesse imaginar um modelo de participação de pessoas jurídicas que não fosse contaminado por este risco. Eu sei que nos Estados Unidos é diferente, o ministro Fux comentou, o ministro Dias Toffoli comentou, o ministro Celso comentou, mas eu não estou preocupado. Nos Estados Unidos tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins. Uma que eles têm muito boas, que são as universidades, nós não copiamos, mas as ruins, muitas nós importamos rapidamente. Portanto, eu não acho que o único modelo democrático de financiamento eleitoral seja aquele que proíba pessoas jurídicas de participarem. Não acho isso. Mas, no modelo brasileiro, considero antirrepublicano, antidemocrático e, em certos casos, contrário à moralidade pública, o financiamento eleitoral conduzido por empresas privadas. Presidente, de modo que, por esta razão, eu estou aderindo às premissas e às conclusões do voto do ministro Luiz Fux, aditando ainda alguns comentários que não são de natureza dispositiva, mas que eu considero importantes de serem feitos neste debate público. Como disse, eu considero que este julgamento é mais do que a decisão sobre um aspecto tópico do sistema eleitoral e do financiamento. Esta é uma decisão em que o Supremo está participando nos limites das suas possibilidades e sem excedê-los do debate público que a sociedade brasileira exige sobre a reformatação do modelo político brasileiro. E aqui vem a questão do papel do Supremo Tribunal Federal. Eu acho, continuo a achar, espero continuar achando que em uma democracia, decisão política deve ser tomada por quem tem voto. Portanto, a reforma política que o país precisa, sistêmica, capaz de produzir alguns resultados sobre os quais falarei em seguida, ela tem de ser feita pelo Congresso Nacional. Ela não pode ser feita pelo Supremo, não pode porque nos faltaria legitimidade democrática, não pode porque talvez nos faltasse competência, não pode porque talvez nos faltasse consenso sobre qual reforma política. Porém, nós não estamos aqui num domínio estritamente político. Há uma interface constitucional muito importante nesse debate que nós estamos travando. É que uma Constituição, nós bem sabemos, ela tem dois papéis centrais.
assegurar as regras do jogo democrático e, portanto, o governo da maioria, e preservar os direitos fundamentais, inclusive os direitos políticos. Pois essas duas questões centrais, esses dois eixos vitais do constitucionalismo democrático estão presentes neste debate que nós estamos desenvolvendo aqui. Nós estamos discutindo quais são as regras do jogo democrático e queremos saber se é democrático um modelo em que o dinheiro desequipara as pessoas drasticamente e produz consequências não republicanas. E estamos discutindo, em segundo lugar, os limites e os modos de exercício dos direitos políticos pela cidadania e, de certa forma, estamos dizendo que as pessoas jurídicas não têm direitos políticos, e é isso mesmo que nós estamos dizendo, nós os que estamos votando contrariamente. Pessoas jurídicas não são cidadãs no sentido constitucional e, portanto, afigura-se legítima esta limitação que nós estamos impondo. Portanto, há uma questão constitucional aqui, regras do jogo democrático e exercício dos direitos políticos. Mas há ainda, presidente, e uma outra questão que é mais difícil e mais complexa, e que é uma questão muito presente no Brasil e que faz parte desse debate público que nos reúne a todos que estamos aqui tentando pensar o país e construir um país melhor. É que o Supremo Tribunal Federal desempenha, na verdade, dois grandes papéis, como qualquer corte constitucional no mundo. Normalmente, as pessoas identificam o papel contramajoritário, para dizer que quando uma Corte Constitucional invalida uma lei, ou quando uma Corte Constitucional se sobrepõe a uma política pública do Executivo, ela está adotando uma postura contramajoritária, porque os seus membros, que não foram eleitos pelo voto popular, estão sobrepondo a sua vontade sobre a vontade de pessoas que foram escolhidas pelas maiorias políticas, e só podem fazer isso legitimamente em nome da Constituição. Esta competência é uma competência que se exerce com grande parcimônia, exatamente porque ela é contra a vontade da maioria. Mas existe uma outra competência que cortes constitucionais desempenham e que, no caso brasileiro, ela se tornou importante em muitas situações, que, ao lado da função contramajoritária, é uma função representativa. É a função de interpretar e procurar concretizar determinados anseios da sociedade que estão paralisados no processo político majoritário. Porque o processo político majoritário, que é o que se desenrola no Congresso, muitas vezes ele encontra impasses, encontra dificuldades de produção de consenso, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E é por esta razão que nas situações que envolvam proteção de minorias ou nas situações que envolvam certos impasses que emperram a história, acaba sendo indispensável a intervenção do Supremo Tribunal Federal, não contramajoritária, representativa, é para fazer andar a história quando ela tenha parado. Foi isso que o Supremo Tribunal fez no caso das uniões homoafetivas, foi isso que o Supremo Tribunal fez no caso de interrupção da gestação de fetos anencefálicos, foi isso que o Supremo Tribunal fez no caso da disciplina da greve no serviço público, porque não vinha a legislação do Congresso, foi isso que o Supremo fez no caso da demissão imotivada, quando disse eu vou regular, e o Congresso regulou. Portanto, há uma dimensão representativa que legitima com parcimônia a nossa atuação para ajudar a superar determinados entraves que são próprios da política, que às vezes são inevitáveis na política e que não desmerecem a política. Mas nessas horas é preciso, eu usei essa expressão em um julgamento daquela tribuna, às vezes é preciso uma vanguarda iluminista que empurre a história,
mas que não se embriague desta possibilidade, porque as vanguardas também são perigosas quando se tornam pretensiosas. Portanto, eu acho que é isso que, neste momento, legitima o nosso papel de avançar nesta questão e me leva à parte final do meu voto, que é uma posição de não apenas acompanhar o ministro Luiz Fux declarando a inconstitucionalidade dessas normas nos termos do pedido, mas como também deflagrar ou endossar um debate institucional, um diálogo institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional a propósito da concretização de regras do jogo democrático, não são simples opções políticas. E aqui, presidente, e chegando na parte final do meu voto, eu gostaria de assinalar, nesse diálogo institucional proposto ao Congresso, que nós temos um sistema eleitoral que comporta eleição proporcional, lista aberta e financiamento empresarial, que é um foco contínuo de antirrepublicanismo e de corrupção no país. E se nós olharmos em qualquer plano de governo da Federação Brasileira, existem problemas graves associados ao financiamento eleitoral. Eu quase diria, para qualquer lado que se olhe no Brasil, há problemas associados ao financiamento eleitoral, de modo que não basta coibir o financiamento das empresas por empresas, é preciso baratear o custo das eleições, porque senão vai se fechar uma torneira que é do financiamento empresarial e vai se fomentar a corrupção. É quase intuitivo que isso vai acontecer, mas isso não modifica o nosso papel de dizer o que é errado é errado. Existe uma norma no Código Penal que criminaliza o homicídio e, a despeito da norma, acontecem muitos assassinatos diariamente no país, infelizmente. Mas nem por isso ninguém cogita de tirar a norma do Código Penal. De modo que eu não me impressiono, além da conta, com o fato de que, se nós coibirmos o financiamento por empresa, nós vamos estimular o Caixa 2 e outras falcatruas, porque o fato de se fazer uma coisa certa, correndo o risco de o certo, por vezes, ser descumprido, não muda o caráter de correção de um determinado ponto de vista. Mas a conclusão que eu quero chegar é que não basta acabar com a derrama de dinheiro, é preciso conceber um modelo mais barato. E existem no debate público ideias já postas, já levadas ao Congresso, algumas já quase aprovadas. E, portanto, eu gostaria de retomar nesse diálogo, ao propor o barateamento das eleições, há duas propostas na mesa em discussão no Congresso, uma delas apresentada porque o barateamento das eleições tem, em meio a outras ideias, duas fórmulas clássicas: a votação em lista e o voto majoritário, o voto distrital majoritário. Fórmulas clássicas de barateamento do voto. O voto em lista, também chamado voto em lista fechada ou pré-ordenada, enfrenta uma dificuldade causada pelo preconceito. As pessoas acham que, quando votam na lista aberta, estão escolhendo o seu candidato e, portanto, são infensas à lista fechada. Na verdade, nós sabemos que menos de 10% dos candidatos são eleitos com votação própria. Na verdade, o eleitor não sabe em quem está votando. A lista aberta é muito menos democrática
do que a lista pré-ordenada, em que a gente sabe em quem está votando. Mas, para superar esse problema, há uma proposta da Ordem dos Advogados do Brasil em tramitação no Congresso, que tem um número 6.316, de 2013, e apoio de mais de uma centena de parlamentares, presidente, que procura superar esta dificuldade ou este preconceito, fazendo a eleição para a Câmara dos Deputados em 2 turnos. No primeiro turno, o eleitor vota no partido e depois, no segundo turno, ele vota na lista do partido, no candidato que melhor lhe aprouver. Esta é uma fórmula com muitos detalhes que eu não vou aprofundar aqui, que avança o debate sobre uma fórmula democrática de barateamento da eleição com perspectiva de respaldo popular. Existe a outra do voto distrital, que tem sido atenuada por uma combinação que é o voto distrital misto, em que se mantém o sistema proporcional para o voto ideológico e o sistema distrital para o voto mais personalizado no candidato da região, no candidato do distrito. Portanto, só para dizer que a conclusão a que quero chegar ao declarar a inconstitucionalidade do financiamento por empresas é que nós precisamos criar um sistema eleitoral mais barato e, consequentemente, mais autêntico, mais democrático, mais republicano e mais capaz de atender às demandas por moralidade pública da sociedade brasileira. Presidente, e eu passo, então, ao encerramento do meu voto para dizer que todas essas ideias, elas são a favor do Legislativo. São ideias que, a meu ver, ajudarão a recolocar o poder legislativo no centro das discussões políticas brasileiras. O centro das discussões políticas brasileiras não pode ser o Supremo, nem deve ser o Supremo Tribunal Federal. Esta é uma distorção pela qual o Supremo não tem culpa. Eu me lembro, presidente, quando o Congresso Nacional aprovou a lei de pesquisas com células-tronco embrionárias, o debate público foi extremamente limitado e pouco visível. Quando o Procurador-Geral da República questionou a lei perante o Supremo Tribunal Federal, em que eu mesmo fui advogado, quando a matéria foi debatida no Supremo, ela virou um debate público nacional. Tem alguma coisa errada numa democracia em que o debate jurídico no Supremo tem mais importância do que o debate político do Congresso Nacional. Até porque a judicialização excessiva tem um componente antidemocrático. É que, para participar do debate aqui, é preciso ter acesso a um fórum específico, é preciso ter acesso a uma linguagem específica. É uma forma excludente de debate público nós resolvermos os problemas aqui. É por esta razão que nós precisamos fortalecer o poder legislativo para devolver estas discussões para o poder que é constitucionalmente competente para desempenhar este papel. De modo que, por essas razões, eu estou enfatizando que todas as minhas razões, todos os meus argumentos e todos os meus sentimentos são pró-poder legislativo, para fortalecer o poder legislativo. E, para tanto, nós precisamos de um sistema eleitoral que reaproxime a classe política da sociedade civil. Portanto, é esse diálogo institucional que eu penso que nós estamos deflagrando nesse momento e, de certa forma, concitando o Congresso para, com desprendimento pessoal e com coragem cívica, ajudar a mudar um sistema eleitoral que não serve bem ao país. E, portanto, presidente, eu acompanho o voto do eminente ministro Luiz Fux,
sem, no entanto, fechar as portas para reavaliar qualquer dos meus pontos de vista à luz do debate que sobrevier, especialmente após o voto do eminente e estimado ministro Theori Zavascki. Obrigado, agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado ainda parcial desse julgamento. Depois dos votos dos ministros Luiz Fux, relator, Joaquim Barbosa, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, acompanhando o ministro Luiz Fux, com exceção do ministro Barbosa, que apenas dissentia no que concerne à fixação do prazo para a edição de um novo marco normativo de financiamento de campanhas, mas, em suma, no que se refere à parte dispositiva, no que concerne à declaração de procedência da presente ação direta, onde todos esses votos já proferidos convergem, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista já formulado pelo eminente ministro Theori Zavascki. Senhores ministros, há um caso envolvendo pessoa presa, então, por indicação da eminente ministra Carmen Lúcia, relatora, eu gostaria, antes de encerrar a sessão, de chamar esse processo. Trata-se dos embargos de declaração na prisão preventiva para extradição 623, República do Líbano, relatora a ministra Carmen Lúcia, embargante Assad Khalil Kiwan, ou Assad Khalil Kiwan, embargado governo da República do Líbano. A competência não seria da turma, presidente? Mas, não, porque nós julgamos aqui. Aqui o julgamento nós julgamos no plenário ainda pleno. esse caso. Não é? E são embargos na decisão do plenário. Mas a decisão do plenário no processo de extradição ou na prisão preventiva? A prisão preventiva não teve... Foi anexada... Já julgamos o pedido do governo da requerente? extradição. Assim também. Mas são embargos que não têm obscuridade, contradição ou qualquer forma de ambiguidade, eu estou rejeitando. Portanto, embargos de declaração opostos a acórdão do plenário do Supremo. Pois bem, Vossa Excelência, então, ausentes dos pressupostos de embargabilidade, rejeita esses embargos de declaração. Estão todos de acordo? Proclama o resultado. O tribunal, por votação unânime, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Deixa para depois. Assim, apenas uma observação no que concerne à proclamação do julgamento da ADIM 4.650. O ministro Dias Toffoli também diferiu, não é, para momento oportuno o exame da questão da modulação no tempo dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Obrigado. Indaga os eminentes ministros sobre a existência em mesa de processo que reclame apreciação urgente por parte deste egregio plenário. Não havendo e agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a presente sessão. De direto do